Qual é o valor de um nome? Alguns nomes, eles despertam respeito, outros causam medo. Há nomes que trazem lembranças e outros que carregam cicatrizes. Mas existe um nome que está acima de todos, o nome de Deus. Em uma cultura onde tudo é rotulado, mas quase nada é levado a sério, até os nomes perdem significado. E ainda assim, alguns nomes carregam histórias, carregam presença, carregam identidade. E o nome de Deus é um deles. Não para ser usado sem descuido, mas para que possa ser refletido em quem somos. Mas será que temos vivido de maneira a honrar esse nome? Ou será que temos apenas carregado um título, sem compreender o peso e real significado em fazer parte da família de Deus? Nosso Pai, a súplica de reconhecimento. Esse é o título da mensagem de hoje e agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Hoje ele deseja ter uma experiência real com você. Olá você, Nosso Pai. Esse é o título da série de mensagens que iniciamos na semana passada e que está centrada na oração modelo, na prece ensinada por Jesus Cristo a todos os seus seguidores, o Pai Nosso. Vimos como Jesus inicia essa súplica a Deus, apresentando-o como um Pai de amor que verdadeiramente se importa com cada um de nós. Mas hoje vamos analisar a segunda parte do primeiro verso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas afinal, o que significa santificar o nome de Deus? Que diferença vai fazer na nossa vida espiritual compreender a importância do seu nome? Bem, podemos colocar como sendo algo de suma importância pela simples razão de que, logo no início da oração, modelo que Cristo nos dá, Ele apresenta como sendo assim, santificado seja o teu nome. Quando olhamos para essa frase, duas perguntas vêm diretamente à nossa mente. A primeira delas, por que o nome de Deus é tão importante? E a segunda pergunta é, o que a palavra santificado significa? Santificado é aceitar algo como sendo santo. Em outras palavras, significa render ou reconhecer algo como venerável, digno de adoração. Mas também significa separar algo de coisas profanas e ser integralmente dedicado a Deus. Em outras palavras, significa que o nome de Deus é importante como um valor inestimável. Santificar o nome de Deus significa honrar o seu nome, considerar a sua importância, compreender quão precioso é o nome de nosso Deus. Muito provavelmente o nome de Deus é mais usado por aqueles que não creem nele do que aqueles que creem. Muitos usam o seu nome em vulgaridade, de maneira completamente vã e sem sequer pensar nas implicações de utilizar o seu nome. Como é que você se sente quando usam o seu nome de maneira inadequada? Como será que Deus se sente quando o mesmo acontece com o seu nome? De maneira simples, você encontra o nome de Deus na boca de políticos, jogadores de futebol, assassinos, celebridades e até mesmo religiosos. E muitos deles não fazem ideia do que estão falando. Nomes são importantes para nós, mas muito mais importante para Deus. Os nomes das pessoas eram usados no passado para identificar quem a pessoa era. Mas hoje são mais escolhidos porque são bonitinhos, para agradar os pais, a família. Mas em relação a Deus, o seu nome indica quem Ele é, representa o seu caráter. Quando nós falamos em honrar o nome de Deus, nós queremos em realidade dizer quem Ele é, a pessoa dEle. É uma demonstração de humildade, reconhecimento de que Deus está absolutamente acima de todas as coisas. E é assim que a oração modelo começa. Logo após admitir que Deus é um Pai, Cristo nos ensina a importância de santificar, honrar o nome de Deus. Jesus Cristo nos mostra a importância de reconhecer quem realmente Ele é. E uma coisa interessante é que na Bíblia nós encontramos dezenas de nomes para Deus. Mas antes de falarmos sobre alguns deles, eu gostaria de destacar ao menos 3 razões da importância de santificar e honrar o nome de Deus. Honrar o nome de Deus, queridos, é um dos mandamentos.
A primeira coisa que temos que nos lembrar é que Deus nos comanda a honrar o seu nome. Esse é o terceiro mandamento da lei de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que será que esse mandamento foi incluído entre os 10? Isso significa algo importante a nós, queridos. Santificar o nome de Deus é um ato de adoração. Outra razão da importância do nome de Deus é simplesmente em virtude da grandeza inerente ao seu nome. Davi, no livro dos Salmos, ele escreveu: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E uma terceira razão para a importância do nome de Deus é que o nome de Deus traz segurança ao seu povo. No livro de Provérbios nós encontramos que o nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Em outras palavras, o nome de Deus é um abrigo espiritual para todos aqueles que nele buscam, de maneira intencional, refúgio. Ciente dessas razões, Jesus Cristo afirmou: santificado seja o teu nome. E essa é a súplica de reconhecimento. Reconhecendo o nome de Deus por aquilo que ele realmente significa, quem ele é. Mas o que acontece quando nós vivemos essa experiência? O que acontece quando nós reconhecemos a importância do nome de Deus através da primeira frase da oração modelo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ao santificar o nome de Deus, nós entenderemos, em primeiro lugar, que ele é capaz de satisfazer nossas mais profundas necessidades. Como mencionei há pouco, nas Escrituras Sagradas da Santa Bíblia, nós encontramos dezenas de nomes para Deus. O que é extraordinário é que cada uma dessas expressões, de certa forma, elas saciam uma necessidade humana. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus é chamado de Jeová Shalom, que significa Deus é minha paz. Ouça com atenção que nós encontramos no relato do livro dos Juízes. Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. Esse nome indica o que Deus deseja fazer na nossa vida. Ele quer reduzir o nosso estresse. E o próprio Jesus Cristo falou sobre esse mesmo assunto, quando ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus é essa. A paz do mundo, queridos, é baseada em circunstâncias. A paz de Deus é baseada nele mesmo, é baseada no seu caráter. A paz do mundo, ela é fundamentada na instabilidade humana, onde um dia as coisas vão bem, mas no dia seguinte pode estar totalmente diferentes. Já a paz de Deus é baseada na estabilidade e consistência do seu caráter, que nunca muda. Outro nome que nós encontramos no Antigo Testamento para descrever a Deus é Jeová Sitkenu. O profeta Jeremias, ele escreveu: esse será o seu nome, com quem o nomearão, o Senhor nossa justiça. Esse é o significado de Jeová Sitkenu. Aqui poderíamos definir justiça como fazer as coisas de maneira correta. Portanto, Deus, ele é o único que pode transformar o errado no certo. E Deus deseja também satisfazer essa grande necessidade em nossa vida. E eu te pergunto, existe algo de errado na tua jornada? Deus é o único que pode realmente consertar essa situação de maneira completa. Algum sentimento de culpa? Somente Ele pode perdoar. Somente Ele pode purificar e curar o seu coração por inteiro. E um outro nome que nós encontramos também no Antigo Testamento é Jeová Rofe. No livro de Êxodo nós encontramos a situação em que Deus afirma: eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rofe. Aqui está o lembrete de que Deus também deseja curar o nosso corpo e principalmente a nossa mente. Pois as mais profundas feridas que nós carregamos não são as físicas. As maiores feridas que nós carregamos são as emocionais, as feridas causadas por relacionamentos disfuncionais. E talvez você foi ferido exatamente assim nesses últimos dias. Ou quem sabe tem carregado essa dor por anos, independentemente de onde ou quando vem ou surgiu essa ferida. Deus, ele vê, Deus se importa e Deus quer ajudá-lo. Queridos, Deus pode fazer na sua vida aquilo que ninguém mais pode. Santificado seja o teu nome. E nós não podemos esquecer de que aquilo que nós estudamos na semana passada,
Pai Nosso, o nosso Pai. E uma das maneiras que honramos o nome de Deus é aceitando-o como o nosso Pai Celestial. E, aliás, eu quero aproveitar esse momento para oferecer a você um presente muito especial. A edição da revista Esperança com o título Deus Me Ouve. Esse material foi preparado com carinho para te ajudar a entender como desenvolver um relacionamento real com Deus por meio da oração. Se você deseja fortalecer a sua vida espiritual, essa revista pode ser um ótimo ponto de partida. É só mandar no nosso WhatsApp, no número é 1298-244-4449, ou acessar nosso site novotempo.com/escola bíblica e pedir a sua. É rápido, de maneira gratuita e pode fazer toda a diferença na sua vida. Anotou aí? 1298-244-4449. E depois do programa, manda uma mensagem aqui para a gente. Nós vamos ter o maior prazer de enviar isso para o seu lar. Queridos, Deus sempre busca e sempre encontraremos nele em alguém que se importa. Alguém que atentemente busca satisfazer nossas necessidades. E nós, você e eu, honramos o nome de Deus quando nós reconhecemos o seu desejo de ser o nosso Pai. Aquele que cuida com carinho, com amor a cada um de nós. E ouça aconteceu essa linda promessa escrita através do profeta Isaías. O Senhor guiará vocês para sempre. Mesmo em situações difíceis, Ele dará força e alegria. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele adiciona: o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Senhoras e senhores, meus queridos, o ponto aqui é o mesmo. Deus pode satisfazer nossas mais profundas necessidades. O problema é que muitos tentam suprir as suas necessidades na fonte errada. Muitos tentam ali suprir suas necessidades com coisas ou outras pessoas. E a realidade é que Deus sabe exatamente daquilo que você precisa. Mas aqui a pergunta lógica é essa: se Ele sabe, antes mesmo de eu pedir, por que Ele simplesmente não me dá agora mesmo que eu estou precisando? Fiz oração. Não é para você informar a Deus sobre o que está acontecendo. Ele já sabe. Sempre soube. Sempre saberá. A oração é para que você possa depender dEle para aquela que é a sua necessidade. Santificado seja o teu nome. E isso faz parte da súplica de reconhecimento. Quando nós finalmente aprendemos que somente Deus é capaz de suprir cada uma das nossas mais profundas necessidades. Mas, além disso, quando nós reconhecemos a importância do nome de Deus, nós também compreenderemos que Ele é bem maior do que os nossos maiores problemas. Pense, neste momento, no maior problema que você está enfrentando. Eu quero com convicção dizer para você: Deus é maior, mas muito maior do que qualquer problema. E Deus também é maior do que as vitórias que você também já obteve. Por essa razão, Jesus nos ensinou a orar assim. Comece chamando Deus de Pai. Diga com sinceridade que esse é o tipo de relacionamento que você tanto deseja com o Criador. E em seguida, você diz: Deus, eu desejo honrar o teu nome. E que tu sejas santificado através da minha vida nesse mundo. Só que geralmente não é assim que oramos, não é mesmo? Nós dizemos mais ou menos o seguinte: aqui vai Deus, escuta aqui, eu preciso disso, daquilo, outro, até mais, tchau. Queridos, como seres humanos, nós temos a tendência de focar nossa mente somente nos nossos problemas e nós nos esquecemos de que Deus é maior, bem maior do que qualquer um deles. Bem, exatamente assim que nós tratamos Deus, muitas vezes. Queridos, a oração não é apenas para a gente pedir coisas. A oração é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. Quando você age dessa forma, você reconhece que Deus é maior do que você. No livro dos Salmos nós encontramos: louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele é superior a tudo e todos. E Deus também recebe outros nomes na Bíblia. Por exemplo, a palavra Elohim
Poderoso Deus, o Criador. Encontramos isso lá no primeiro verso da Bíblia. Gênesis 1:1. Adonai é o Senhor. Elion, o Altíssimo. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Jeová Jireh, o Senhor Provedor. Jeová Rohi, o Senhor Pastor. E muitas vezes é só quando a dor nos visita, ou quando a vida escapa do nosso controle, que nós finalmente apertamos o botão de pausa. Paramos, nem que seja por um instante, para reconhecer a grandiosidade de Deus. Ver a beleza, o poder, a santidade do seu nome. E são nesses momentos que algo muda. E sabe o seu que muda? É o seu foco, o nosso foco. São nesses momentos que a gente precisa ajustar. É nesse momento que a nossa arrogância, ela silencia. E de repente a gente para de se comportar como se fôssemos o centro do universo. A gente percebe que não somos. E se você permitir, você vai ver que o peso já não precisa mais ficar sobre os seus ombros. É o momento em que finalmente a gente compreende que nós não fomos feitos para carregar o mundo nas costas. Que não temos e nunca teremos as mãos firmes o suficiente para segurar tudo. Alguns vivem como se a preocupação fosse o alicerce que mantém o mundo de pé. Como se parar de se preocupar fosse o mesmo que perder o controle. Mas, queridos, ouça com atenção. A verdade é completamente outra. Deus tem o cuidado desse universo muito antes de você nascer. E Ele vai seguir cuidando muito depois que você se for. Só Ele é Deus. Só Ele tem os braços fortes o suficiente para segurar a sua vida, o mundo inteiro, com graça e com firmeza. Mas uma outra coisa fascinante sobre Deus nós encontramos, queridos, nas seguintes palavras. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. E aqui nós encontramos inicialmente que Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E uma das metáforas prediletas de Deus é essa. Ele é como uma rocha. Deus sabe que nós precisamos de algo firme para que a gente possa fundamentar a nossa vida. A grandeza de Deus e do seu nome é exatamente aquilo que nós precisamos. Quem mais é Deus além do Senhor? Quem é firme e seguro como uma rocha, como o nosso Deus? Quando a vida é injusta, Deus é a sua rocha. Quando a vida parece descontrolada, Deus é a sua rocha. Quando aquele relacionamento parece que está desmoronando, Deus é a sua rocha. Quando os filhos não mais obedecem, Deus é a sua rocha. Quando não há mais saúde, Deus é a sua rocha. Quando a esperança parece que não mais existe, Deus é sua rocha. Nunca se esqueça, em toda e qualquer situação, Deus, Ele é a sua rocha. Deus é a nossa rocha. Minutos atrás eu perguntei para vocês, qual é o seu maior problema? Mas você já parou para pensar que talvez o seu maior problema seja você mesmo? E se o seu maior problema for o seu coração? E se o seu maior problema for a sua insegurança? A culpa que você carrega? Os desajustes que você tem na sua vida? E se esse for de fato o seu maior problema? Hein? A palavra de Deus nos afirma que se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Deus nos conhece. Ele sabe exatamente cada detalhe da sua vida. Mas além disso, a nossa súplica pode ser a mesma de Davi. Ouve o meu clamor, ó Deus. Atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti. Com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio. Deus, queridos, é maior, muito maior do que qualquer um dos nossos grandes problemas. E, finalmente, quando reconhecemos a importância do nome de Deus, nós também compreenderemos que Ele nos chama para que façamos parte da Sua família. Isso, queridos, é algo extraordinário. Ouçam com muita atenção e cuidado. Vocês não são estrangeiros nem forasteiros.
mas membros da família de Deus. Deus nos chama, Ele me chama, Ele te chama para fazer parte da sua família. E aqui é uma grande implicação, porque com esse chamado vem a responsabilidade que nós carregamos de andar refletindo o nome de Deus na nossa própria vida. Que? Isso mesmo. É como se Deus nos confiasse o privilégio e também, queridos, a responsabilidade de carregar o seu nome onde quer que formos. Não como uma etiqueta religiosa, como muitos usam, mas como uma identidade viva. E nunca podemos esquecer de que o nome de Deus representa mais do que a sua autoridade. Ele expressa o seu caráter, a sua reputação. E aqui vale uma distinção fundamental. Caráter é aquilo que somos quando ninguém está olhando. Reputação é aquilo que os outros pensam que somos. Deus é íntegro em ambos. E ao levarmos o seu nome, nós somos chamados a viver com a mesma coerência. E é justamente isso que torna tudo ainda mais profundo. Porque quando nós aceitamos esse Deus na nossa vida, quando passamos a levar o seu nome da nossa caminhada nesse mundo, nós somos então reconhecidos por Ele como seus filhos. E somos chamados pelo nome cristãos. O nome de Cristo em nós deve ser mais do que uma referência cultural. Deve ser, queridos, um reflexo da graça que nos alcançou. Só que, infelizmente, muitos têm se afastado dos caminhos de Deus, não por rejeitarem a fé, mas por terem encontrado cristãos que carregavam o nome sem carregar o coração. Gente que se diz fazer parte da família de Deus, mas cujas atitudes não revelam o amor do Pai. Porque ser chamado pelo nome de Deus deveria causar aqueles impactos na nossa vida. Ter o nome de Deus, carregando o seu nome, deveria nos transformar. Pelo menos em dois aspectos. E nessa ordem. Em primeiro lugar, a profunda consciência de que nós somos amados por Deus. Um amor imerecido, imensurável e constante. E a convicção de que esse amor nos convida para uma nova forma de viver. Uma vida que, de maneira direta, que de maneira intencional, reflita aquele cujo nome nós carregamos. Queridos, conhecer o amor de Deus é viver segundo esse amor. E essa é a ordem. Conhecer o amor de Deus é viver segundo esse amor. E o apóstolo Paulo, ele afirma: ora para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, esse deve ser o primeiro passo de cada um de nós precisa tomar. Conhecer quão grande e quão profundo é o amor de Deus por nós. Esse deve ser o grande objetivo da nossa existência, da nossa vida. E quando nós começarmos a melhor compreender a profundidade, o tamanho desse amor, nós devemos viver como filhos de Deus, com pessoas que levam sobre si esse privilégio. Levar sobre nós o seu santo nome. Paulo, ele também afirma: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Somos filhos de Deus. Nós representamos o seu nome. E a partir desse momento nós fazemos parte de sua família. Mas aqui vai uma advertência deixada pelo mesmo apóstolo Paulo, referindo-se a alguns que dizem ser seus seguidores. Ele escreveu: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Uau, que texto pesado é esse. Queridos, nós não honramos
o precioso nome de Deus, quando a gente não vive à altura do nosso compromisso com Ele. E alguns podem até dizer, eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. É mesmo? Como é que é a sua vida diária, então? Ele é o primeiro? Quanto tempo você passa com Deus por dia? Lendo sua palavra ou em oração? Que tipo de envolvimento você tem na comunidade cristã ao seu lado onde você frequenta? Que tipo de impressões as pessoas têm que vivem ao seu redor? O que elas veem em você? Quando nós levamos o nome de Deus de maneira não apropriada, nós estamos ofendendo o Criador do Universo. Porque o seu nome representa, queridos, o seu caráter, representa a sua reputação, seu nome representa quem Ele é, a sua autoridade. Nós precisamos aprender a como usar o nome de Deus de maneira correta. E Deus promete bênçãos em abundância quando nós usamos o seu nome como Ele deseja. Pai nosso, que estás nos céus, a súplica a um Pai. Santificado seja o teu nome. A súplica de reconhecimento. E nesse momento você para de tentar e começa a confiar em Deus e no seu poder, no poder do seu nome para a sua vida. Existem centenas de versos na Bíblia que apresentam promessas para aqueles que honram o nome de Deus. Tudo aquilo que fazemos, nós devemos fazer em nome do Senhor, confiando e dependendo do seu nome. Jesus Cristo afirmou, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por que oramos no nome de Jesus? Porque nós não temos qualquer direito de nos aproximarmos de Deus através do nosso próprio nome. Deus, Ele é perfeito e santo, e nós definitivamente estamos muito longe disso. Somente uma pessoa perfeita pode se aproximar de Deus e da sua presença. Mas através de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Ele é a ponte que cruza o abismo criado pelo pecado entre nós e o Criador. Ele nos ensinou a orar em seu nome. Isso é um lembrete permanente para que nós possamos sempre nos lembrar que o único caminho para Deus é através da graça e o poder de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, disse Jesus. E por isso nós usamos o seu nome em nossas orações para nos aproximarmos de Deus de maneira digna. E essa atitude, meus queridos, também denota confiança, pois os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas aos que te buscam. E que promessa extraordinária é essa? O Senhor jamais abandona aqueles que o buscam. Mas qual é a condição? Os que conhecem o teu nome. Conhecer o nome de Deus e confiar nele são os dois lados da mesma moeda. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. E então, como você levará o nome de Deus em sua vida a partir de agora? Faça a decisão correta. Honre através da sua vida. Deus querido, que esse teu filho e tua filha não apenas entenda, mas viva a responsabilidade de carregar esse nome precioso, o teu nome. Abençoe-nos em tua presença e rogamos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.